O presidente russo Vladimir Putin está com medo, pois a Ucrânia acabou de realizar um de seus assassinatos mais ousados até o momento. Um golpe silencioso e mortal em território inimigo, sem reivindicação oficial ou celebração pública. E todos os sinais apontam diretamente para Kiev. O alvo, o infame carniceiro de Mariupol, agora eliminado em um ataque kamikaze de precisão. Isso não é apenas vingança, é uma mensagem. Putin está começando a olhar por cima do ombro, porque está ficando terrivelmente claro que a Ucrânia não apenas tem alcance, tem operativos dentro da Rússia, e eles estão se aproximando. Em 29 de maio, a Cable News Network relatou que a Ucrânia realizou um feito incrível. Um operativo conseguiu matar um vice-prefeito e um dos veteranos mais proeminentes da invasão de Putin à Ucrânia, Zóior Alexandrovich Gertsev. Gertsev, de 34 anos, morreu ao lado de outro homem nas ruas de Stavropol, no que investigadores russos chamam de ataque com um explosivo caseiro. Isso por si só torna este último assassinato ucraniano impressionante. Stavropol, uma cidade no sul da Rússia, fica a aproximadamente 1.046 quilômetros de Kiev. Já foi alvo de ataques da Ucrânia antes, mais recentemente em novembro de 2024, quando houve um ataque de drone ucraniano contra um depósito de petróleo próximo. Porém, esse assassinato é diferente. A Ucrânia teve que infiltrar um agente através da fronteira para o sul da Rússia, que precisou viajar centenas de milhas até a cidade, para que pudessem observar seu alvo. Com o assassino tendo sua marca, os resultados foram devastadores. Segundo a Cable News Network, vídeos do incidente, que não podem ser exibidos, já circulam nas redes sociais russas e parecem mostrar os momentos próximos à explosão. Gertsev é visto caminhando por uma rua escura antes de encontrar outro homem perto de carros estacionados. A explosão acontece. Após a poeira baixar, Gertsev é visto deitado no chão em uma poça de sangue. O homem com quem ele se encontrou é arremessado pela explosão e, como é revelado depois, também morre devido aos ferimentos. Como parte da investigação, o local do incidente está sendo inspecionado, exames solicitados e ações investigativas realizadas para estabelecer todas as circunstâncias do ocorrido, afirmou o Comitê Investigativo da Rússia. Em uma declaração de 29 de maio, logo após o ataque, o governador regional de Stavropol, Vladimir Vladimirov, afirmou que todas as versões estão sendo consideradas, incluindo a possibilidade de um ataque terrorista. A implicação é clara. A Rússia acredita que a Ucrânia é responsável pela morte de Gertsev. A investigação já revela informações intrigantes. Segundo a Cable News Network, investigadores russos descobriram que o homem que se encontrou com Gertsev, ainda não identificado, alugou um apartamento próximo ao local da explosão. Isso originou a teoria de que a explosão não veio de um dos carros estacionados no local da reunião. De acordo com o Telegraph, alguns especulam que o homem era um operativo ucraniano que realizou um ataque suicida contra o oficial russo. Se for o caso, isso é um novo desenvolvimento na guerra da Ucrânia. A Ucrânia já realizou assassinatos antes. Vamos cobrir alguns deles mais tarde no vídeo. No entanto, geralmente utilizava explosivos caseiros embalados em veículos. Se Gertsev foi realmente morto por um bombardeiro kamikaze, isso mostra que os operativos ucranianos na Rússia estão dispostos a sacrificar suas vidas para atingir seus objetivos. A teoria ganha credibilidade por imagens de circuito fechado de televisão, que mostram um homem não identificado caminhando em direção a Gertsia ao telefone. Enquanto os dois se cruzam, o Telegraph diz que uma breve pausa é vista antes da explosão acontecer. Mas eis o detalhe crucial que a Cable News Network omitiu. A explosão vem de entre os dois homens, ao invés de vir do lado. Segundo o Telegraph, relatórios locais sugerem que o homem não identificado pode ter estado a carregar uma granada ou barras de trinitrotolueno. Ainda não sabemos todos os detalhes, que podem nunca ser confirmados pela Rússia ou Ucrânia. Mas o que sabemos com certeza é que se houvesse um alvo legítimo para um ataque kamikaze ucraniano, Zóior Alexandrovich Gertsev seria ele. Porque ele é conhecido na Ucrânia como o açougueiro de Mariupol, o que significa que a Ucrânia o tem caçado por anos. De acordo com o relatório do Telegraph, Gertsev, um ex-major do exército russo, foi condecorado por liderar o violento cerco de Mariupol nos meses iniciais da guerra na Ucrânia. A TVP World revela que Gertsev atua como primeiro vice-prefeito de Stavropol desde outubro.
2024, indicando que a posição foi criada especialmente para ele. Sem surpresas, a Cable News Network relata que Gertsev foi elogiado por suas ações em Mariupol, tanto que ele foi um dos primeiros a participar do programa Tempo de Heróis, que Putin estabeleceu após sua invasão à Ucrânia. Esse programa promove veteranos da invasão que realizaram o que Putin considera ações heróicas a posições oficiais de destaque no governo russo. Gertsev foi um beneficiário deste programa, parecendo que uma posição foi criada especialmente para ele. De acordo com a Cable News Network, o site Time of Heroes explica por que Gertsev recebeu a posição. Gertsev, apesar de sua idade relativamente jovem, liderou a operação aérea para libertar Mariupol, segundo o site. Ele aprimorou a tecnologia de direcionamento de mísseis, aumentando muito sua precisão e eficácia, incluindo atingir a base de suprimentos de Azov. Para Putin, Gertsev é um herói, mas para a Ucrânia, ele foi um dos maiores vilões da guerra. O motivo é simples: o cerco de Mariupol foi devastador para a Ucrânia. A região no sul da Ucrânia foi uma das primeiras a sofrer pesados ataques quando Putin lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Durante o cerco, aproximadamente 90% das residências de Mariupol foram destruídas ou danificadas, forçando 350 mil dos 430 mil habitantes a fugir da cidade. Anos após o cerco, veículos de comunicação relataram o número de mortos devido às ações de Gertsev, que chegou aos milhares. A Human Rights Watch analisou imagens de satélite, fotos e vídeos dos 5 cemitérios de Mariupol e concluiu que 10.284 pessoas morreram durante o primeiro ano da guerra na Ucrânia. Segundo a Human Rights Watch, durante o primeiro ano, a cidade teve 8.034 mortes excessivas, sendo que cerca de 2.250 foram por causas naturais e o restante devido às ações da Rússia. A Ucrânia culpa o carniceiro de Mariupol por essas mortes. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, a situação só piorou desde então. Em 15 de maio, a Cable News Network relatou que Zelensky afirma que 25 mil residentes de Mariupol estão mortos devido à agressão da Rússia, muitos durante o cerco de 86 dias, liderado por Gertsev. Mariupol está se tornando uma sombra de seu passado. O relatório da Cable News Network revela que crianças estão sendo treinadas em escolas de blogueiros, como Putin espera fazer um dia. Como parte de sua contínua campanha de propaganda contra a Ucrânia, Gertsev foi um alvo para o país por liderar a campanha, que permitiu que tudo isso ocorresse. Para a Ucrânia, Gertsev não era um herói. Ele era um açougueiro com o sangue de milhares de civis em suas mãos. O que ocorreu com ele em Stavropol, cerca de 3 anos após seus feitos que renderam recompensas da Rússia, foi uma vingança justa. Foi também uma mensagem enviada diretamente a Putin. A Ucrânia tem a capacidade de atingir alvos de alto valor em território russo, e não há como saber quem pode ser o próximo. Putin tem razão em estar aterrorizado que a Ucrânia poderia realizar um assassinato dele, semelhante ao que acabou de acontecer em Stavropol. Na realidade, ele está aterrorizado com essa possibilidade há tempos. Somente em 2025, diversos relatórios revelaram que Putin vive em constante estado de paranoia, acreditando que operativos ucranianos espreitam em cada canto. Em 26 de março, o Metro informou que Putin está tão temeroso de um possível assassinato que obriga sua equipe de segurança a vasculhar os esgotos próximos aos locais onde planeja aparecer. O Metro diz que a mídia local filmou os homens de Putin abrindo tampas de bueiros nas ruas do Centro Nacional da Rússia, em Moscou, antes de Putin fazer uma aparição lá. Todas as escotilhas de esgoto e lixeiras foram verificadas minuciosamente, segundo o Metro. Mídias locais afirmam isso, compartilhando um vídeo de 9 segundos que parece comprovar a alegação. Putin aparenta viver com medo de assassinos ucranianos que podem surgir para tirar sua vida. Esse relatório veio em meio a outros, diz o Metro, que sugerem que os serviços especiais da Rússia estão aumentando as medidas de segurança em torno de Putin a um grau sem precedentes. Esse líder já contava com segurança ao seu redor, porque ele enfrenta ameaças constantes à sua vida, daqueles dentro da Rússia que querem estar onde ele está.
O fato de a Ucrânia deixá-lo tão abalado a ponto de reforçar uma presença de segurança já forte revela a eficácia de operações como o assassinato de Gurtsev. O Metro não é o único veículo alegando que Putin vive em constante medo de assassinato. Em 31 de maio, 2 dias após a notícia do assassinato de Gurtsev, a Times Radio entrevistou Michael Boshekiev, da Frontline. O analista, também membro sênior do Conselho Atlântico, revelou que o desfile do dia da vitória de Putin mostrou muito sobre a mentalidade de um homem com a ameaça de assassinato em mente. O desfile de 9 de maio, que celebrou os 80 anos da derrota da Alemanha nazista pela Rússia na Segunda Guerra Mundial, revelou mais do que Putin desejava. O presidente russo solicitou uma trégua temporária na guerra da Ucrânia durante o desfile, além de convidar 27 líderes mundiais para participar de um evento em que 11 mil tropas russas, sendo 1.500 veteranas da alegada Operação Militar Especial de Putin, marcharam pela Praça Vermelha. Entre esses líderes estava o presidente chinês Xi Jinping. A presença de Putin revela o quanto ele se tornou aterrorizado pelo assassino da Ucrânia. De acordo com Bochkiv, quando perguntado sobre os recentes ataques de drones ucranianos em instalações militares russas próximas a Moscou, ele disse: "Um exemplo vívido é que Putin, para ter seu dia de vitória, precisou trazer seu próprio escudo humano, Xi Jinping, da China." Bochkiv afirma que isso foi uma jogada proposital, permitindo que Putin se escondesse sob a proteção da China. Pequim informou claramente à Ucrânia que o grande chefe estava indo para Moscou, para que Putin pudesse realizar seu desfile sem se preocupar com os ataques de drones ucranianos. Não pense em atacar. É estranho imaginar Putin usando o presidente de outra nação, supostamente uma de suas aliadas mais fiéis, como um escudo humano literal. Mas foi exatamente isso que aconteceu, afirma Bochkiv. E há uma grande razão para isso, pois mostra o quanto ele tem medo, disse Bochkiv à Times Radio. Porque se presume que existem forças especiais ucranianas na Rússia. Eles são responsáveis por ataques ousados, inclusive à luz do dia, contra figuras de alto escalão no governo ou exército russo. A implicação é evidente. Nesta aparição pública, Putin precisava que a Ucrânia entendesse que qualquer ataque a ele também seria um ataque à China. A Ucrânia foi alertada. Iniciará uma guerra contra uma nação ainda mais poderosa que a Rússia se tentar matar Putin durante o dia da vitória. Felizmente para o líder russo, nenhuma tentativa contra sua vida foi feita naquele dia. Ainda assim, como diz Bochkiev, essas ações revelam o quanto Putin está aterrorizado. Ele está verificando esgotos e se escondendo atrás de outros líderes mundiais. Putin está fazendo isso porque sabe que a Ucrânia tem a capacidade de atingir seus principais oficiais e possivelmente até ele mesmo. Bochkiv destaca que um tópico recente de discussão, especialmente sobre as operações atuais da Ucrânia no Mar Negro, são as capacidades em evolução dos drones de ataque ucranianos. O analista nota que Putin também deve considerar a habilidade dos drones ucranianos de adentrar o território russo e atacar alvos estratégicos. No momento, esses drones estão sendo usados para atingir alvos militares. A Ucrânia poderia mudar de rumo e começar a usá-los para atacar alvos humanos específicos, alvos como Putin. Essa possibilidade dá a Putin ainda mais motivo para temer uma tentativa de assassinato à espreita. Alguns estão até chamando Putin de um homem morto andando. De acordo com o coronel Hamish de Breton Gordon, líder do Regimento Conjunto Químico, Biológico, Radiológico e Nuclear do Reino Unido. De Breton Gordon disse ao The Mirror em 14 de maio que analistas que sabem mais do que ele acreditam nisso. Putin agora é um homem morto andando, uma força esgotada cuja guerra na Ucrânia causará seu fim. De Breton Gordon afirma que o medo gerado no líder russo é um dos principais motivos. É improvável que ele concorde em se reunir pessoalmente com Zelensky. Eu não acho que haja a menor chance de ele aparecer em Istambul para enfrentar Zelensky. De Breton Gordon afirma que Putin poderia estar em perigo ou enfrentar prisão por crimes de guerra. A situação na Rússia parece muito ruim, pois até os Estados Unidos da América parecem buscar conciliação com a Ucrânia. Trump age como um czar preocupado ao perceber que foi manipulado por Putin, conclui de Breton Gordon. Os bolcheviques estão se reunindo nos portões devido à terrível situação interna. Os russos nem conseguem comprar pão. Essa declaração levanta pontos interessantes.
Primeiro, não apenas os assassinos ucranianos preocupam Putin. Incidentes como o assassinato de Gertsev indicam a Putin que os operativos ucranianos poderiam alcançá-lo. Mas Breton Gordon insinua que o líder russo tem muito a se preocupar com seu próprio povo. Sobre essas pessoas, Breton acredita que os comentários de Gordon também nos remetem a Burchakov e a uma afirmação interessante que ele fez durante sua entrevista na Times Radio. Não apenas Putin, mas também o povo russo está preocupado e assustado com o que a Ucrânia pode fazer dentro da Rússia. Atualmente, há centenas de milhares de russos na Tailândia. Por exemplo, os que eu vi estão com medo de voltar para casa, diz Burchakov. Esse medo pode ser atribuído à possibilidade de serem recrutados à força para o exército russo, o que pode ser um dos motivos. Segundo a revista Time, 1,4 milhão de russos viajaram para a Tailândia somente em 2023. Ou, segundo Bochekiev, pode ser devido a mais greves na Rússia. Ele afirma que os drones da Ucrânia estão tendo um impacto. Putin parece estar com medo, segundo Bochekiev, de Breton Gordon e outros observadores. O Mirror entrevistou 3 especialistas militares britânicos. O coronel Richard Kemp, ex-comandante das forças do Reino Unido no Afeganistão, afirmou que muitas pessoas gostariam de ver Putin eliminado, segundo o artigo que também trouxe comentários de Breton Gordon. Kemp observa que a segurança de Putin é tão rigorosa que há dúvidas se tal assassinato, seja pela Ucrânia ou por um russo insatisfeito, é sequer possível. Mas isso não muda o fato de que Putin está assustado. Bruce Jones, analista militar que contribuiu para a British Broadcasting Corporation, ITV e Sky, compartilha sentimentos semelhantes com The Mirror. As coisas nunca terminam democraticamente na Rússia, e a situação é ruim para Putin, diz Jones. Ele ordena assassinatos há anos, e alguns de seus soldados já sofreram o mesmo destino. Ele entende como as coisas funcionam para um líder em Moscou que toma más decisões, então seu medo paranoico provavelmente é justificado. Vale ressaltar que os comentários de Jones, Breton Gordon e Kemp foram feitos antes do assassinato de Gertsev. Se Putin já era paranoico, agora ficará ainda mais preocupado com ameaças vindas de todos os lados. Ele pode até começar a desconfiar que alguns de seus aliados mais próximos estejam conspirando com a Ucrânia para derrubá-lo. Um inimigo do meu inimigo é meu amigo. Situação que poderia significar o fim de Putin. Não podemos saber com certeza, mas as evidências apontam para Putin sendo um homem que está assustado com o que aconteceu com Gertsev, provavelmente apenas alimentando ainda mais sua paranoia. Mais combustível vem de um incidente recente. A Ucrânia já tentou matar Putin. Em 21 de maio, Putin visitou pela primeira vez a região de Kursk, desde que a Rússia expulsou as forças ucranianas que contra-atacavam fora do oblast. Durante sua estadia, relatou-se que um drone alvejou o helicóptero de Putin. Em uma situação que foi uma tentativa direta contra a vida do líder da Rússia, ou um caso dele se envolvendo em um ataque ucraniano contra Kursk. As notícias indicavam que a Ucrânia havia transformado Putin em um alvo direto. Contudo, logo surgiram notícias de que a Rússia pode ter encenado todo o episódio. Em 31 de maio, o Moscow Times relatou que o que aconteceu em Kursk aconteceu exatamente como o Kremlin planejou. Segundo relatos anônimos de funcionários russos, o incidente teria sido orquestrado pelo Kremlin. Para provar que Putin arriscaria sua vida pela guerra na Ucrânia, russos, vejam, disse uma fonte anônima. Putin enfrenta dificuldades e riscos pessoais. Vocês devem ser fortes e aguentar, pois seus problemas são menores. Outro oficial declarou que tal negligência criminosa seria impensável, nem mesmo em um pesadelo. A implicação é que toda a tentativa de assassinato foi uma invenção fabricada pelo Kremlin. Considerando os comentários anteriores, talvez comecemos a entender por que Putin é tão temeroso. Que seu próprio povo se voltará contra ele, que ele está tentando simular atentados para ganhar apoio dentro da Rússia. Mesmo que gere simpatia, a mensagem que a Ucrânia enviou a Putin ao matar Gertsev não mudará. O povo da Ucrânia pode agir dentro da Rússia, eliminando oficiais militares importantes como eles fazem. Talvez um dia eles consigam se aproximar o suficiente para eliminar Putin. O que aconteceu durante aquele ataque em Kursk? Cobrimos os detalhes em um vídeo recente, explicando o que se acreditava ter ocorrido e seu possível impacto na guerra.
Confira esse vídeo hoje e lembre-se de se inscrever no Show Militar para mais vídeos cobrindo as últimas façanhas da Ucrânia em território russo.